Vamos ler um texto na palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, eu estava pensando numa palavra que poderia partilhá-la no dia de hoje, e eu quero aproveitar o espaço e o tempo para não exceder o horário e compartilhar essa palavra da parte de Deus com os irmãos. Atos, capítulo de número 9, versículo de número 36 em diante, até o versículo de número 42, que diz-nos assim. Eu vou ler o versículo de número 41 e em seguida 40 do 40 ao 42. Depois eu aplico os demais versículos para ganharmos tempo. Mas Pedro, fazendo-a sair, a todas pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E muitos creram no Senhor. Muito bem. Meus irmãos, os irmãos estão ouvindo bem lá atrás? Estão ouvindo bem aí atrás, os irmãos? Sim? Estão ouvindo bem aí atrás? Ok. Muito bem. Dentro desse contexto, nós vamos observar um episódio que aconteceu e eu quero dar um tema a este assunto. As virtudes de uma mulher cristã. As virtudes na vida de Dorcas, ou de Dorca, como diz aqui o texto, conhecida também como Tabita, conforme o versículo de número 36, que diz que havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta mulher tinha 3 grandes virtudes. Quais eram ou quais são essas 3 grandes virtudes que a Bíblia demonstra que havia na vida de Dorca? Entre muitas virtudes, eu quero destacar essas 3. Primeiro, ela era uma mulher que vivia com Deus. Primeira virtude, ela era uma mulher que vivia com Deus. Segunda virtude, ela era uma mulher que vivia em Deus. Segunda virtude, ela era uma mulher que vivia em Deus. Terceira virtude, ela era uma mulher que vivia e convivia. Primeiro vivia com Deus. Segundo, vivia em Deus. E terceiro, ela era uma mulher que vivia para Deus. Primeira virtude, ela vivia com Deus. Segunda virtude, ela vivia em Deus. Terceira virtude, ela vivia para Deus. Então, ela vivia com, em e para. Com, em e para. Com Deus, em Deus e para Deus. Parece não ter muito o que distinguir-se entre si, mas tem sim. No versículo de número 36, o texto nos diz assim: E havia em Jope uma discípula. Para ser discípula, ela precisava aprender toda esta linguagem de estar com Deus, estar em Deus e viver para Deus. Por quê? Porque o ministério de Jesus concentrou-se e concentra-se exatamente nisto. Jesus, ele logo mostra que ele disse: eu estarei convosco. Eu estarei convosco. Jesus também disse: se vós estiveres em mim. Esta era uma linguagem. E Jesus, ele diz, nos seus ensinos, ele demonstra a importância de que, uma vez o seguindo, quem coloca a mão ao arado não pode olhar para trás. E uma vez o seguindo, deve se negar-se a si mesmo. Ele disse: quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me.
viver para Deus, viver com Deus e viver em Deus. Este foi o maior, ou os 3 maiores pilares dos ensinos de Jesus. Ele ensinou o quanto era importante viver com Deus. E o Senhor era com ele. Isto, em toda a Bíblia Sagrada, você vai observar como era importante que a Bíblia diz. E o Senhor era com José, e o Senhor era com fulano, e o Senhor era com Beltrano, e por aí adiante, porque estar com Deus é uma coisa. Agora, viver em Deus é outra coisa completamente diferente. E como é que a gente pode distinguir isso? Vou dar um exemplo muito simples de se entender. Eu posso entrar neste templo com o presbítero, mas outra coisa é entrar em Deus. Vou dar um exemplo. Você vai numa concessionária com o presbítero Eduardo, e você chega lá porque ele tem nome, porque ele tem crédito, porque ele tem moral, você entrou com ele. Mas chega o dia em que ele não pode ir presencialmente. Então ele me diz, irmão Biraci, vá lá em meu. Então uma coisa é ir com ele, outra coisa é ir em nome dele. Deu para entender? Então ele diz, vá lá e em meu nome, fale lá com o dono da agência e peça uma Hilux. Porque uma coisa é ir com ele. Indo com ele, a gente chega lá e o camarada que conhece ele vai tratar muito bem. Agora, outra coisa é saber se ele tem moral mesmo. É quando ele disse, vá lá em meu. Deu para entender a diferença do estar com e o estar em? Estar com e o estar em. Estar com é uma coisa. Estar em é outra coisa completamente diferente. Agora preste atenção nisso. Viver com, viver em e viver para. Quando você vive com, quando você vive em e quando você vive para Deus, existem coisas que acontecem na sua vida que são precisas. E é interessante que Dorcas, ela mostra exatamente isto. Ela mostra que ela vive com, em e para. Observe aqui o que diz o texto sagrado, no livro de Atos, no capítulo de número 9, onde lemos. E observe que esta mulher, ela vive com Deus, porque quem vive com Deus, as suas obras são realizadas com precisão. E o versículo de número 37 diz assim: e aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, aliás, versículo 36, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas, esta estava cheia de boas obras. E veja o que é que o texto diz, ainda em continuação. Além de estar cheia de boas obras, ela fazia o quê? E esmolas que fazia. Irmãos, quem vive com, em e para Deus, ele não é vazio. Ele é cheio de boas obras. E isso era um testemunho vivo na vida dela. A Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 2, uma expressão muito rica, muito linda, e que eu admiro a expressão do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, no versículo de número 10, observe a expressão do apóstolo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É impossível uma pessoa que anda com, em e para Deus, ela ser vazia. Ela está cheia de boas obras. É impossível, porque quando a gente olha para Deus, as obras das suas mãos, Deus faz coisas grandes, Deus está sempre realizando uma obra especial.
Quando você olha para Deus, tem o que ver de Deus, sim ou não? Você vê as obras de Deus na natureza, você vê as obras de Deus na vida do ser humano. Aonde você direcionar o seu olhar, você vai ver as obras de... Então, uma pessoa que anda com, em e para Deus, é impossível não haver obras nas suas mãos. É tanta gente que diz que vive com, em e para Deus, mas quando vocês procuram, quando você procura, é uma pessoa sem obras. Mostra que Deus está contigo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe o que é que o povo quer saber? É se Deus realmente está conosco. Agora, para que o povo saiba se Deus está conosco, a primeira coisa que o povo quer saber é se Deus está fazendo alguma obra através de nós. Livro de Josué, capítulo 1. Quando Josué foi substituir Moisés, o povo disse algo a Josué, e algo muito forte. Capítulo de número 1. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Versículo de número 15 e 16. Diz assim: até que o Senhor dê descanso. Josué, capítulo 1, versículo de número 15 e 16. Esta expressão dita por ele diz assim: até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornarei a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo desta banda do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo, foi que disseram a Josué: tudo quanto nos ordenaste, aonde quer que nos enviares. Olha que coisa linda, né, irmão? Josué, tudo quanto você mandar, a gente vai fazer. Para onde você mandar a gente, nós iremos. Mas o povo colocou uma condição. Qual foi a condição que o povo colocou? Olha o versículo 17. Olha a condução. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente o quê? Que o Senhor teu Deus faça o quê, irmãos? Seja contigo como foi. Como foi? O que é que o povo queria, irmãos? As obras que Deus fez através de Moisés, eu quero ver se elas estarão contigo. Ai. E não é que Deus gosta destes desafios. Deus chega para Josué e diz a ele no capítulo de número 3, e diz algo grande a Josué, disse: olha, hoje eu vou engrandecer o teu nome. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Capítulo 3 de Josué, versículo 7. E o Senhor disse a quem? Este dia começarei a engrandecer-te. Aleluia. Também observa a expressão do texto. Perante os olhos de quem, irmãos? De todos Israel. O que era que Israel queria? Que assim como Deus foi com... Aí Deus olha para Josué e disse, diante de todo Israel, para que saibam o quê? Que assim como fui com Moisés, serei... Eita Deus grande!
Crente que anda com, em e para Deus, ele vê as obras de Deus sendo realizadas. Ele vê as obras. O que foi que Deus fez com Moisés quando tirou o povo da terra do Egito? Abriu o mar. E o que foi que Deus fez com Josué quando tirou o povo para marchar no deserto? Abriu o Jordão. As obras de Deus ainda acontecem na terra daqueles que andam com, em e para Ele. O segredo é andar com, em e para Deus. O segredo é andar com Deus, em Deus e para Deus. Porque sabe que vai chegar um momento, irmão, que a gente diz assim: eu estou com Deus. Aí Deus com Moisés, como já foi mencionado aqui em outra ocasião, em que o Senhor disse, a irmã citou esse texto ontem, aí disse Deus a Moisés: eu vou mandar o anjo com você. Moisés disse: anjo não, eu quero que o Senhor vá conosco. Se o Senhor não for com, não me faça subir daqui. O Senhor vai conosco. Porque quando Deus vai na frente, é diferente, irmão. Mas Deus não foi só com, Deus foi entre o povo. Porque de dia era uma coluna de fogo, de nuvem, e de noite uma coluna. Sabe o que foi que os egípcios olharam em Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 23? Olharam assim, na quarta vigília ou naquela vigília da manhã, na última vigília da manhã, quando a noite estava difícil, Deus desmontando os carros de Faraó, as rodas dos carros de Faraó sendo desmontadas, porque Deus é mecânico por excelência. Se aqueles mecânicos da McLaren, eles param e tiram rodas de carro tão rápida, Deus faz ainda mais, porque Deus faz em carro em movimento. Deus começou a tirar as rodas dos carros em movimento, porque uma coisa é estar com Deus e outra coisa é estar em Deus. Eu estou seguro. A minha confiança está em. Então eu não só estou com Ele, mas eu estou confiando em Deus. A minha oração está em. A minha vida está escondida em. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você está entendendo? Às vezes nós estamos somente com Deus, mas tem hora que nós precisamos estar em Deus. Os hebreus estavam em Deus. Eu quero lhe dizer nesta noite: confia em Deus. Se tu estás em Deus, confia em Deus. Confia em seu trabalhar. Confia em suas decisões para a tua vida. Confia em seu cuidado. Porque quando estamos em Deus é diferente. A fornalha está aquecida 7 vezes mais. Mas quando Nabucodonosor olha de lá de cima, e ele diz: eu não coloquei 3 homens, porque eu estou vendo 4. E o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Porque quando estamos em Deus, estamos seguros, estamos guardados. Quando estamos em Deus, você está em casa e o marido no trabalho, mas por você estar em Deus, a nuvem de proteção alcança filho. Eu estou em teu altar, Senhor. E a mão de Deus está guardando, está livrando. Estar com Deus, estar em Deus e fazer para Deus. Estar com Deus, viver em Deus e viver para Deus. Quem vive com Deus não vive com medo. Quem vive em Deus vive seguro. Quem vive com Deus
ele dorme e descansa como Pedro descansou. Mataram Tiago e o recado é: amanhã quem morre é tu, Pedro. Mas, irmão, o que é que Pedro foi dormir fazer dentro de um cárcere? Dormir. Porque quem está com Deus e em Deus, o inimigo acorda com ele e dizendo: amanhã é teu dia. A cova está pronta. Tu vai descer à sepultura amanhã. Mas ele está em Deus. Ele entra na sala de cirurgia. Ele entra no consultório. Ele passa por todos os processos. Mas ele está seguro em Deus. Ele diz que nem Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: ó rei, se Deus quiser livrar, ele livra. E se ele não quiser livrar da tua fornalha e da tua mão, fica sabendo uma coisa, ó rei: nós não vamos nos dobrar, porque estamos seguros na palavra de Deus, em Deus. E Dorca era uma mulher que estava vivendo com Deus, em Deus e para... Tinha obras, e muitas obras. Eu vou correr. Volte para Atos capítulo 9. Não quer dizer que quem vive com Deus, quem vive em Deus e quem vive para Deus não enfrenta dificuldade. Enfrenta. O versículo 37, a Bíblia diz o quê? Fazendo o quê, irmãos? Enfermando ela. Fez o quê? Mas eu vivo com Deus, eu vivo em Deus, e eu vivo para... Eu vivo com Deus, eu vivo em Deus, e eu vivo para Deus. Mas posso enfermar e morrer. Alguém pode até olhar e dizer assim: mas não vive com Deus? Mas não vive em Deus? Mas não vive para Deus? Ah, irmão, como Deus engana o diabo. Não brinque não, que tem crente que Deus na vida dele engana o diabo. Deus deixa o diabo doidinho da cuca. Sabia que Deus deixa? Nessa hora o diabo está dizendo: olha aí, a crente da comissão. Olha aí que faz tanto, só vive na igreja, só vive com assim, e só vive assim, mas só vive doente. E Deus de lá de cima ainda deixa o crente morrer. Aí o diabo fala: olha aí, morreu. Mas crente que vive com Deus, para Deus e em Deus, pode ser surpreendido na terra. Pode ou não pode, irmão? Escute isso, que eu vou concluir agora. Veja que coisa tão bonita. Todo mundo tem a notícia: Dorcas morreu. Depois de morta, olha o cuidado do povo, dos discípulos. Lavaram ela, tá bom. Disseram: quem morreu? A irmã Dorcas. Aí as irmãs foram lá, lavaram ela e colocaram-na num quarto alto. Porque crente que vive com Deus, em Deus e para Deus, o lugar dele não é ficar lá embaixo. Ele só fica lá embaixo quando Deus quer. Porque Deus quer o crente lá em cima. Deus já estava ensaiando. Porque tem um dia que a gente vai sair daqui e vai para lá. O negócio do diabo é pisar. E o negócio de Deus é...
depois de morta, disseram, não bota ela em qualquer lugar não. Dá banho nela, lava ela. Ajeita ela, troca de roupa dela. E coloca ela num quarto lá em cima, que vamos chamar o pastor Pedro. Não dá tempo de explicar todo o texto. Mas ela estava vivendo com Deus, em Deus e para Deus, entre o povo de Deus, entre os homens, entre as viúvas e entre os santos. O povo de Deus tem que saber se você vive mesmo com Deus, em Deus e para Deus. Os homens, 2 homens, se vamos lá buscar entre os discípulos, os homens, ela sabia lidar com homem, com mulher, ela se lidava com todo mundo, irmão. Relacionamento. Mas não é o ponto que eu quero. Eu quero chegar na morte dela. Pegaram, botaram lá em cima. Manda chamar Pedro. Manda ele vir correndo. E lá vem Pedro. Ele disse, olha, a irmã Dorca morreu. E ela está lá em cima no quarto alto. Vamos lá. Aí levaram ele foi lá. As viúvas cercaram Pedro. E começaram a dizer as obras, mostrar as obras dela. Disse, olha o que ela costurou para mim. Olha o que ela fez para mim. Irmão, todo mundo lá estava mostrando as obras de... Crente não é insubstituível. Mas crente que Deus anda com ele. Crente que vive em Deus e para Deus ele faz falta na terra. Tem situação que é somente Dorcas que sabe mexer. Tem crente que Deus tem um negócio exclusivo com ele na terra. Se Deus tiver um negócio exclusivo com você, se Deus tem um negócio estreito com você, você enferma e até morre. E o diabo fica rindo, mas também vai ter uma decepção muito grande. Porque quando Pedro olha aquelas obras, irmão, não dá para entender. A linha teológica não tem como explicar isso. Até hoje eu estudo esse assunto e fico pensando, eu creio na soberania de Deus. Eu sei que Ele determina e decide tudo. Mas a mulher ela já tinha a certidão de óbito aqui, já tinha sido lavrada, vamos dizer que sim. Mas aqui na terra é possível tratar desses trâmites. E lá no céu? Porque tem um livro da vida. De cada ser humano, tem o livro da... Enquanto está aberto é porque está vivo. Mas morreu. O livro tem que estar aberto? O que é que faz com o livro? O livro de Dorca foi... Pense comigo, sou eu exagerando um pouquinho. O anjo está indo arquivar. A certidão de óbito foi lavrada. Arquiva este livro aí, porque ela só vai ressuscitar na ressurreição do arrebatamento. Bota lá. Mas aí Pedrão chega no quarto e começa dizendo, Senhor, eu não sei qual foi a oração, mas a gente deduz, Senhor, essa mulher é muito útil nessa igreja. Senhor, olha só para essas viúvas. Senhor, olha para estes homens. Olha o amor que eles têm por ela. Eu sei que tu quiseste levá-la para ti. Eu sei que ela já está contigo. Irmão, se você estivesse com Deus lá no céu, você queria voltar? O senhor lá com Deus, o senhor queria voltar? Eu acho que se fosse eu ia voltar zangado com os irmãos da igreja lá. Como é que você faz isso? Pastor Pedro, como é que o senhor faz um negócio desse? Eu estava lá! No melhor lugar do mundo.
Mas tem gente que é tão especial aqui na terra, que Deus olha para o céu. Minha filha, eu não sei o que Deus disse a ela, porque tem palavras que só na eternidade nós vamos ficar sabendo. Por isso que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, eu fui levado até o terceiro céu e ouvi palavras inefáveis, que aos homens não é lícito falar. Porque ela ressuscitou, sim ou não? Quebra até protocolo escatológico. Ela só era para ressuscitar lá no arrebatamento. Mas Pedro ora. E Deus, me permita, sou eu, não é que a Bíblia diz. Dorca, tá bom aqui? Tá, Senhor, aqui tá muito bom. Mas eu quero que você volte. Eu quero que você volte. Mas, Senhor, eu quero que você volte. Porque eu vou gastar a sua vida na minha obra e no meu reino, para com aquelas mulheres, para com aquelas viúvas. Eu quero que você volte. Irmão, e agora aqui na esfera espiritual, o diabo, o inferno todo ali dizendo: toma, crente, vai com a tua vida de oração, viver com Deus, para Deus e em Deus. Quem sabe o inferno rindo, para zombar do cristianismo, para desmotivar as viúvas, os crentes, botar problema de depressão naquelas pobres mulheres, viúvas. Ele disse: vai morrer tudinho agora de remorso, de angústia. Está todo mundo lá embaixo, dizendo: o que é que está acontecendo lá em cima? O povo estava em baixo e Dorca estava em cima com Pedro. E o povo estava só esperando. O que é que vai acontecer? Enquanto você não vê nada, Deus está trabalhando. Porque as obras de Deus são feitas em oculto às vezes. Aí o Pedrão abre a porta, aparece primeiro Pedro. E todo mundo olha. Aí Pedro dá um espaçozinho. Quem é que está do lado dele? Ele desce. Apresenta ela para todo mundo que está lá. Vivinha e agora. Olha o diabo coçando a cabeça. Eu não estou entendendo é nada. Tem coisa que Deus vai fazer na tua vida que nem o diabo entende. Ele vai ficar, olha, dando tiro nas escuras, pensando que vai te envergonhar, pensando que vai te decepcionar. E quem sabe, não era o dia em que o diabo dizia: é decepção. O tempo de decepção na tua vida termina hoje. Tu crê nisso? Que hoje tem um novo tempo na tua vida. Deus ressuscita Dorcas hoje aqui. E o que é isso? Deus está ressuscitando novas etapas na tua vida hoje aqui, mulher. Deus te trouxe aqui para ressuscitar coisas novas na tua vida, no teu coração. O desejo de costurar, o desejo de usar aquela agulha. Eita! O desejo forte de se mexer, de abraçar as viúvas. Irmão, olha a Dorca se movimentando. E o eita lá, irmão. Se Dorca entrasse aqui, o que é que você ia fazer com ela? Diga aí. Ia dar cheiro nela ou não ia? Era dando cheiro, era dando abraço, era chorando. Eu não sei. Você não está sentindo o que aconteceu naquele dia? Não está sentindo o que aconteceu naquele dia? Eu estou sentindo um pouquinho daquilo que aconteceu naquele dia, porque Deus está ressuscitando. Oramadaga, chorabacá. Nesta noite, irmã Gisânia, vem aqui.
Elabaraga choreme camanai. Iradaga surime na você. Pode subir. Os irmãos creem que Deus está aqui nesta noite. Na medida em que Deus ressuscita Dorcas, Deus ressuscita outras mulheres e outros sonhos. Às vezes Deus precisa de Dorcas quando ela está sendo enterrada, quando já está no quarto morta, mas Dorcas vai costurar. E nesta noite, se você acredita, enquanto Deus estiver trabalhando na vida de Gisânia, como o canal de Deus para a tua vida, Deus vai trabalhar na tua vida. Você crê nisso? Os irmãos creem que hoje é noite de cura aqui? Se você tem qualquer dificuldade, fique de pé, porque eu quero que ela ore por você nesta noite. Deus disse a mim aqui. Né, Meca? Sobre 22 anos de casado, nunca fiz isso na minha vida. Em nenhum púlpito. Olha que já passamos por muitas igrejas. Mas Deus está dizendo, chame Dorcas. Porque hoje eu estou ressuscitando ela. E através das mãos dela, eu vou tocar outras mulheres. E Deus vai curar o teu coração. Ela vai estar orando por você. E se você crer, ela desce e coloca a mão. Eu creio num trabalhar tão grande de Deus aqui nesta noite. Só todos com a paz do Senhor. Oremos. Querido e amado Deus, aqui estamos, meu amigo, mais uma vez em tua presença. Queremos te apresentar, Senhor, na noite deste dia, as tuas filhas. Eu não sei, mas tu sabes como cada uma chegou aqui nesta noite. Então eu te peço, Senhor, vai visitando os corações. Deus, tu sabes a história que cada uma te contou no decorrer desta festividade. Tu sabes como se encontra a mente e o coração das tuas filhas. Às vezes amargurados, sem força, sem esperança, mas nesta noite é noite de restauração. Então vai visitando, Senhor, vai trabalhando. É no poder do teu nome, Jesus, nós te pedimos e nós cremos. Tu és o socorro bem presente nesta noite. Então, Senhor, vai trabalhando, vai entrando nos corações, vai entrando, Senhor, nos lares, vai desfazendo, Senhor, todo e qualquer pensamento contrário, toda e qualquer ação contrária. É no poder do teu nome, Senhor, que nós te pedimos. As que estão enfermas, vai visitando, vai curando, vai fortalecendo cada uma das tuas filhas. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós cremos que o Senhor trabalhou e ressuscitou vidas nesta noite. É no poder do teu nome que agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Espírito de Deus trabalha no coração das mulheres, mas também trabalha no coração dos homens, viu, irmãos? Eriga sobre me camaná. 2 homens subiram com o corpo morto. É decamantria. Mas os homens que subiram com o corpo morto começou a ver um corpo vivo. 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 Eu quero dizer aos homens nesta noite, aos obreiros aqui. O corpo morto recebeu vida. O corpo morto, ei,
chama Pedro, e Pedro veio. Corpo vivo, vivo. Eregas, eregemena. Melarigas, terrefácia. Eu sei que a porta não pode ficar sozinha, mas os obreiros que estiverem aí, os cooperadores, vem aqui pra frente. Tá uma graça descendo aqui, irmão. Venha pra cá, pra frente, venha pra cá. Deus tem vida para dar ao corpo morto. Quem pegou no corpo morto, irmão? Quem foi? Quem pegou no corpo morto? Não foi os obreiros? Não foi os obreiros? Foram 2 homens. Pegaram no corpo morto. O que é um corpo morto? É aquilo que não tem vida e não tem espírito. E eles andavam muito tristes. O cenário era de tristeza. O cenário era de decepção. Mas aqueles homens se alegraram, irmão, quando viram Dorca viva. Sim ou não? Vocês creem que Deus está visitando vocês aqui agora, nesta noite? E Deus enche vocês com o Espírito Santo hoje aqui. O Espírito de Deus desceu naquele lugar. Ô Dorca, estende a mão para cá, Dorca, bota a mão para cá. O Espírito de Deus vai começar a encher vocês. Agora aí. Comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus. Porque Ele te enche, irmão Joaquim, com o Espírito dEle. Nesta noite, te renovando. Renovando forças. E eu creio que Ele pode até batizar com o Espírito Santo aqui, meu irmão. O Espírito Santo está soprando nesta noite. Sinta liberdade para adorar. Sinta liberdade para adorar. Sinta liberdade para adorar. Sinta liberdade. Eu sei que eu já estou passando 5 minutos, mas sinta liberdade para adorar a Deus. O Espírito Santo começa a encher. Enche. Senhor, venha batizar nesta noite aqui neste lugar com teu Espírito Santo. Batiza agora, Jesus. Batiza com o Espírito Santo aqueles que ainda não são batizados aqui nesta noite. Aonde você está, sinta liberdade para receber dons de línguas estranhas, dada pelo Espírito Santo. Ela amassou. Ela barabacama sé. Enche. Enche. Enche, Jesus. Enche. Enche com o teu Espírito Santo. Enche com o teu Espírito Santo. Enche com o teu Espírito Santo. Dá liberdade aos teus filhos agora. Enche agora. Ela maragachore becamanai. Ela maia sou. Ela manaia sube becamanai. Ela mantre a fore gemegna. Ela ma sou a daia sé. Enche. Enche nesta noite este lugar com a tua glória. Enche, Jesus. Enche as tuas filhas, os que nunca falaram em línguas estranhas. Delaraga choria dalamanto. Deriga sergue minavasso. Delabaraga choria dalamanai. Tenha sou, ele vai a fúria. Ele bagaste o récia. Ele
Della boriga sou. Diriana Sérgia da Rebaga. Della mandrio foregemena. Ora da subliminantia. Queridos irmãos, nesta noite, Deus iniciou uma nova fase para as Dorcas de Araripina. Araripina é uma Dorca. A Descerara em Araripina estava uma Dorca. Eu digo isso com muito temor e respeito. Mas Deus está ressuscitando. Porque é vontade dele. E muitos creram. Tem gente que não está dando crédito ao que Deus está fazendo na Desceara em Araripina. Mas, irmãos, pode alargar as portas que não vai dar, não. Muitos começaram. O quê? Dorca ressuscitou aonde? Na Desceara em Araripina. Por quem você passava, você disse, olha, e a Desceara lá? Está em tempo de ressurreição. Entra a morte e sai vivo. Aleluia! Meu Deus, me perdoe pelo tempo, irmão. Quero agradecer ao pastor Carlos, quero agradecer aos obreiros, quero agradecer às irmãs, a irmã Andréa, a Gabriela, que fez aí um esforço tão grande para receber a gente, com todo carinho. Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Muito obrigado mesmo de coração por tudo. Presbítero Eduardo, que nos trouxe, né, no carro dele, ele é a esposa, todos vocês, por tudo que vocês fizeram, amém? O nosso irmão Antoniel, o irmão Ezequiel, continuem ajudando esse trabalho, vocês são uma bênção, eu já disse ao pastor Carlos. Então, Deus abençoe, meus irmãos, desculpem aí mais uma vez, ontem eu passei 10, hoje eu passei 10 de novo.